Está iniciada a gravação aí. Vamos iniciar então aqui agora, a gente vê essa última parte da disciplina. A gente vai conversar um pouquinho sobre a infraestrutura de redes. Então, iniciando essa parte de infraestrutura. As redes, então, elas são montadas, né? Quando a gente monta a rede, a gente faz toda a parte de cabeamento e existe todo um padrão para a gente montar esse cabeamento e montar uma rede fisicamente, montar toda a estrutura física de rede. Né? A gente tinha aqui no passado, até um passado recente, tá? E até hoje, infelizmente, isso ainda acontece, algumas construções, tá? Os edifícios eles são projetados subestimando o serviço de comunicação. Né? Basicamente, um prédio ele é construído e passa-se dutos para energia elétrica, passa-se alguns dutos para telefonia, mas a parte de dados, realmente, a parte de rede de computadores, normalmente não é privilegiada no projeto desses prédios. Né? Alguns prédios comerciais ainda fazem alguma previsão, mas também algo muito pouco ainda. Né? E ainda, né, nos sistemas mais antigos, a comunicação toda entre equipamentos era realizada por intermédio de áreas trançadas de baixa qualidade. Tá? Então, assim, sistemas muito antigos, ligação de terminais, o computador central ainda era feita por ligação serial, e para ligação serial bastava um par trançado que não precisava de muita qualidade. Né? Na década de 80, né, de 1980, surge a tecnologia Ethernet. Né? Vocês devem ter estudado a tecnologia Ethernet em redes 1. Né? Ela foi criada pela Xerox, né, a empresa Xerox, né? E com isso teve uma proliferação muito grande de redes de computadores e não usava mais par trançado de baixa qualidade. Né? A gente já utilizava cabos de par trançado, 2 pares, né? A gente chamava de cabo par trançado categoria 3. Né? Ele já tinha uma capacidade muito maior que os cabos simples de telefonia. Bom, logo ficou claro, né, com a instalação das redes, que era necessário uma padronização para permitir a interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes. Tá? E surgiram vários padrões aí. O modelo OSI vocês devem ter estudado, né, um modelo bastante importante, né, para a rede de computadores, mas na parte de infraestrutura, especificamente, para a montagem das redes, para a preparação do ambiente, para a instalação física, também surgiram os padrões. Tá? Em 1970, né, surgem os primeiros esforços, né, no sentido de padronizar esses mecanismos de comunicação. Né? Falando aqui de equipamento, de redes físicas. Né? Isso visava permitir, então, que as redes pudessem ser montadas com diferentes tipos de equipamentos, não importando seus fabricantes. Né? Então, padronização de como uma rede ia ser montada, conectorização, e por aí vai. Né? Em 1985, né, a Electronic Industries Alliance, né, EIA, né, e a Telecommunications Industry Association, TIA, né, formou um padrão muito forte, conhecido como EIA-TIA, né, que foi a união desses dois órgãos de normatização. Né, eles organizaram comitês técnicos para desenvolver um conjunto uniforme, tá, padrões para cabeamento estruturado em edifícios comerciais. Tá. Então, surge aqui um primeiro padrão, né, para dizer como deve ser montado o que a gente chama de cabeamento estruturado. Tá? Mais adiante, a gente vai ver formalmente o que vem a ser cabeamento estruturado. Né? É um ganho muito grande, dá uma longevidade ao tipo de cabeamento, dá uma longevidade aos equipamentos. Tá? Apesar do custo de instalação do cabeamento estruturado ele não ser baixo, tá? Existe uma economia a longo prazo, porque ele é todo montado pensando numa estruturação, pensando no futuro, e ele permite a passagem de vários serviços. Então, se a gente faz um cabeamento sem pensar em cabeamento estruturado, uma primeira implantação até sai mais barata, mas depois os acertos têm que ser feitos, expansões têm que ser feitas, acabam ficando mais caros. Né? Então, mesmo sendo uma instalação não das mais baratas do início, também representa uma economia. Então, foram desenvolvidos, entre outras normas, para quê? Né? Para o cabeamento, né? Como deve ser montado o cabeamento, né? A própria infraestrutura predial para o cabeamento, né? O que o prédio tem que ter, o que a construção tem que ter para fazer o cabeamento, né? Para o gerenciamento do cabeamento e para o aterramento. Tá? Montar uma infraestrutura hoje de comunicações sem aterramento é impensável. Né? Atualmente, os comitês, né, de normalização de sistemas de cabeamento estruturados, eles são bastante ativos, né?
algumas normas aí para a gente ter como exemplo, né? Tem a ISO-IEC, né? 11801, que é uma norma internacional, a ANSI-TIA 568, que é uma norma americana, e aqui no Brasil a gente usa o padrão ABNT NBR 14565. Tá? Então, a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela normatizou como é esse sistema de cabeamento estruturado. Tá? É óbvio que eles são muito parecidos, né? Não tem muita diferença entre eles. Né? O que se tem de acerto é aproveitado em todas as normas. Vamos ver aqui alguns conceitos básicos para a gente ver o cabeamento. Tá? Então, a gente começa o seguinte, né? O que é uma infraestrutura de rede? Já que a gente está falando aqui em infraestrutura. Né? Infraestrutura é todo um sistema. Né? É um sistema que permite gerenciamento e a troca de dados entre equipamentos. Né? Então, o objetivo da infraestrutura de rede é interligar os equipamentos de forma que eles possam trocar dados e também possam ser gerenciados, né? De uma organização, né? Assim como a troca de dados entre equipamentos de diferentes organizações. Né? Então, a gente monta uma infraestrutura, primeiro pensando na nossa organização interna, mas também pensando numa comunicação padrão com outras organizações. Né? Uma boa infraestrutura deve garantir o quê? Né? Que o sistema seja seguro, trabalhando sem sobrecargas. Quando a gente fala aqui seguro, a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra segurança ela pode ter diferentes interpretações. Né? Aqui a nossa ênfase na infraestrutura de rede, em falar um sistema seguro, é um sistema que ele não vá... a gente não está falando aqui em confidencialidade, em esconder dados. Né? A gente está falando primordialmente aqui em ter um sistema que não para, um sistema que não falha, um sistema que seja bastante funcional. Né? E o que é que faz parte de uma infraestrutura de rede de computadores? Né? Obviamente, faz parte os meios de transmissão. Né? Sem o meio de transmissão, não vai haver a comunicação, né? Não vai haver a troca de informação entre os equipamentos. Os próprios equipamentos para comunicação de dados. Né? Então, nós temos os cabos que fazem as ligações, nós temos os equipamentos para essa comunicação. Né? Tanto os equipamentos que a gente chama dos ativos de rede, que são os equipamentos internos da rede, né? Switch, roteadores, quanto também os computadores. Eles também fazem parte da infraestrutura de rede. Faz parte também da infraestrutura a instalação elétrica, né? Uma instalação aterrada, funcional, estável. Calhas para passagens de cabos. Tá? Então, o padrão, a norma diz como devem ser as calhas, a distância que tem que ter entre as calhas. Por exemplo, não pode passar cabo de energia junto com cabo de dados, tá? A distância mínima que tem que ter para evitar interferências. Faz parte da infraestrutura também os racks, né, que são os armários onde nós montamos os equipamentos de rede. Né? Conectores, né? Tomadas, então, etc. Né? Tudo o que vai fazer parte da comunicação, tudo que vai fazer parte da rede, faz parte da infraestrutura. Por que a gente considera que a infraestrutura é importante? Né? Então, uma boa infraestrutura de redes ajuda a organização a cumprir seus objetivos de maneira eficiente, dando vantagem competitiva em sua área de atuação. Né? Hoje em dia, basicamente, toda organização depende de TI. Né? Por mais simples que seja uma organização, ela vai depender de um certo nível de TI. Né? E se há uma organização que compete com outras organizações, né, ter a TI funcionando, ter a TI com uma garantia de que não vai parar, pode ser uma vantagem competitiva. Né? A gente sabe que um servidor parado pode parar toda a produtividade de uma determinada empresa. Né? Então, uma boa infraestrutura, né, vai ajudar a organização a cumprir os objetivos. Né? E podendo dar vantagem competitiva em sua área de atuação. Né? A gente sabe quanto melhor a TI, mais competitiva vai ser uma organização. Né? Outra importância, né? Problemas na infraestrutura poderão introduzir problemas de conectividade, afetando a produtividade e, eventualmente, a segurança de todo o sistema. Né? Aqui, agora, a gente já está falando de segurança na parte, realmente, de confidencialidade. Tá? Então, se eu tenho problema de conectividade, né, afeta a produção, os meus funcionários eles vão parar, né? E, até mesmo, dependendo dos problemas da infraestrutura, eu posso ter problemas de segurança, vazamentos de informações, etc. Né? Isso impacta diretamente na competitividade. Né? Então, por um lado, ela pode auxiliar, né, dando vantagem competitiva. Por outro lado, se não for bem montada, ela pode até atrapalhar, né,
dando uma desvantagem em relação a outras organizações, em relação aos concorrentes, né? Então, é importantíssimo que uma infraestrutura de TI esteja sempre funcional, né? Por isso que ela tem que ser montada dentro dos padrões, né, para garantir o seu funcionamento. Bom, a infraestrutura, né, é composta por uma série de elementos, né? Quais são os principais, né? Vamos discorrer sobre cada um desses aqui. Mas isso aqui são palavras-chave quando a gente monta uma infraestrutura, né? Que a gente vai precisar montar tudo isso aqui, né? Que é a sala de equipamentos, né? Basicamente onde vai ficar centrada a rede, né? Uma infraestrutura de entrada, né? A sala de telecomunicações da rede, os cabeamentos vertical e horizontal e o que a gente chama de área de trabalho, né? Então, entrando em detalhes sobre cada um desses aqui, né? Depois a gente vai ver que o padrão estrutura, como tem que ser organizado isso aqui, né? E como tem que ser a ligação entre essas partes. Começando aí pela sala de equipamentos, né? O que é a sala de equipamentos? Ele é o ponto central da infraestrutura de rede, né? Tem uma imagem aqui, né? Que é uma imagem futurista, bonita, né? Claro que isso aqui está exagerado, a grande maioria das organizações não vai ter uma sala de equipamentos tão grande, mas é para ter uma ideia do que é, né? Então, o que fica na sala de equipamentos, né? Então, a sala de equipamentos é um espaço reservado para a instalação dos equipamentos de interconexão e cabos que fazem a conexão com o restante da rede, assim como os servidores da organização. Então, se eu tenho servidores, né, os servidores vão estar nesse ponto central dentro da sala de equipamentos, né? Ou vão ter apenas equipamentos de comunicação, né? Hoje é bastante comum, tá? E até recomendado, se possível, que servidores estejam instalados em rede, em nuvem, né, em data centers apropriados, né, para que eu não precise ter o meu próprio data center, né? Então, as salas de equipamentos vão ter aqueles equipamentos que vão permitir a conexão com meus servidores, né? Também é o ponto de acesso que permite que a rede da organização se ligue com outras redes, né? Então, a sala de equipamentos é o ponto de entrada da rede, né? Não o ponto de entrada do meu usuário da rede, né? Ele é o ponto de entrada da rede vindo de fora. Então, é o ponto na qual a internet se liga com a minha rede, tá? Sala de equipamentos. E onde ficam também meus servidores. Então, é onde ficam armazenados os equipamentos que provêm acesso de toda a organização à internet, né? É claro que é um ponto sensível, né? Um ponto muito sensível para a segurança de toda a rede, né? Então, essa sala deve possuir um rigoroso controle de acesso, né? Quem vai entrar na sala de equipamentos é quem precisa estar nessa sala de equipamentos, né? Já que lá vai estar servidores, equipamentos que me permitem acesso à internet e por aí vai, né? Uma outra nomenclatura, né? Além da sala de equipamentos, nós temos o que nós chamamos de infraestrutura de entrada, né? Normalmente, a infraestrutura de entrada ela está num espaço muito próximo à sala de equipamentos. Às vezes, até está no mesmo local. Às vezes, é uma parede da sala de equipamentos, tá? Isso depende muito de como a organização vai ser estruturada. Mas o normal é ser uma salinha ao lado da sala de equipamentos. Então, está aqui um exemplo, né? Uma infraestrutura de entrada, onde é feita toda a parte de entrada de dados, tá? No caso aqui, um operário, né, trabalhando na infraestrutura de entrada e o cabeamento indo para a sala de equipamentos, né? Então, espaço próximo à sala de equipamentos, que faz a interface entre o cabeamento externo, que é aquele cabeamento que vem do provedor de acesso à internet, né? Então, o cabeamento que vem da rua, entrando na organização, e o cabeamento interno, que é o pertencente à organização. Então, aqui vai ter cabeamento de serviços de telefonia, vai ter cabeamento de prestadores de serviços de acesso à internet, né? E aqui a gente faz o chaveamento para entrar na nossa rede. Temos também a chamada sala de telecomunicações, que é um ambiente que faz a transição do núcleo da infraestrutura da grande rede, né, para o ambiente de rede local. Então, nós temos aqui a nossa sala de equipamentos, ela é o núcleo da rede, tá? E o que vai fazer a transição entre essa sala de equipamentos e o restante da rede, né, é a nossa sala de telecomunicações, tá? Normalmente fica posicionada em cada andar de um edifício para fazer a distribuição da rede, tá? Ou num campus, fica posicionado em vários locais. Ela recebe um cabo, né, de alta vazão, vindo da sala de equipamentos, e faz a distribuição por todo o andar, tá? Então, um exemplo aí de uma sala de equipamentos. Normalmente é apenas um rack,
né? Aqui nós temos um exemplo de 4 racks, né? Seria uma sala de telecomunicações grande, né? Mas normalmente um rack é suficiente, né? Um rack alto é suficiente para fazer a distribuição do cabeamento horizontal. Aí, entrando nas partes de cabeamento, nós temos 2 tipos de cabeamento, que a gente chama de cabeamento vertical e cabeamento horizontal. Tá? Cabeamento vertical, né? O nome, eu só vou fazer um desenho aqui, tá? Apenas como forma de vocês lembrarem, tá? Mas não é uma regra, não. Tá? Se vocês imaginarem, por exemplo, um prédio, tá? Vocês podem imaginar o seguinte, né? Um prédio ele vai ter vários andares, né? E nesses vários andares não tem uma rede no primeiro andar, uma rede tem um cabo aqui, né? Então esse cabo que distribui, esse cabeamento do primeiro andar, o cabeamento do último andar ali, né? O cabeamento aqui do quarto andar, e tudo a gente vai chamar de cabeamento horizontal, o cabeamento do terceiro andar, o cabeamento do segundo andar, o cabeamento do primeiro andar, né? Então nós chamamos de cabeamento horizontal, né? E o que faz a ligação entre os vários andares, considerando que cada andar é uma rede, seria o cabeamento vertical, né? O cabeamento que liga, né? Lembrando que isso é apenas uma forma de lembrar, tá? Cabeamento vertical não tem nada a ver com cabeamento que está sendo passado na vertical. Assim como o cabeamento horizontal não tem nada a ver com o cabo estar na horizontal, tá? O que a gente chama de cabeamento vertical ou backbone é aquele cabeamento do núcleo que vai fazer a distribuição da rede pelos vários pontos, para as outras redes. Então, se a gente imagina um prédio, né, a gente pode imaginar que as redes estão nos andares e que o cabeamento vertical distribui o sinal entre os andares. Tá? Então, também é conhecido como cabeamento de backbone. Né? Ele é responsável pela comunicação do núcleo da rede, interligando os andares de um prédio às redes locais de um campus. Tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, um campus onde é tudo no térreo, e o cabeamento vertical faz a ligação, por exemplo, entre as construções. Então, falamos no vertical, né? Tem também o cabeamento horizontal, né? Que faz a distribuição da rede entre os computadores de um andar ou de uma rede local em um campus. Então, basicamente é o seguinte, o cabeamento horizontal é o que liga o computador, a impressora, né, aqueles equipamentos, que são os equipamentos de entrada da rede, tá, no primeiro nível da rede, fazer eles se ligarem com a rede. E o cabeamento horizontal, desculpe, o cabeamento vertical é aquele cabeamento que faz a ligação entre as várias redes. Tá? Então, normalmente, tá, aqui é normalmente, eles partem das salas de telecomunicações diretamente para o que a gente chama de tomada de telecomunicações, né? Costumamos chamar de tomada de rede, onde são ligados os equipamentos de rede. Né? Então, o cabeamento horizontal, normalmente, é aquele cabeamento que vem lá da sala de distribuição até a tomada. Uma outra nomenclatura é a área de trabalho. Tá? A área de trabalho é o local onde estão os equipamentos que os usuários utilizam para interagir com a rede. Então, na área de trabalho, onde estão os usuários e os equipamentos de rede. Né? Esses equipamentos podem ser o quê? Computador, impressora, telefone, por aí vai. Se fosse colocar todas essas informações numa figurinha, né, a gente podia imaginar uma figura como essa daqui. Né? Várias áreas de trabalho. Né? Nós temos o cabeamento externo em verde. Então, o cabeamento externo ele entra numa sala, né, que é a sala de equipamentos. Essa sala de equipamentos estão com todos os servidores. Né? Da sala de equipamentos sai o cabeamento vertical, que está aqui em azul, né, que se liga em outros racks. Né? Você pode reparar aqui que a sala de telecomunicações é quase como uma sala de equipamentos. Né? O que vai diferenciar a sala de equipamentos das salas de telecomunicações é que na sala de equipamento tem o cabeamento externo, então ela é uma sala de telecomunicações, mas que contém os equipamentos que fazem as conversões para poder fazer a rede interna falar com a rede externa, né? E pode conter também os servidores da organização. Né? E da área de trabalho, né, sai o cabeamento horizontal, que distribui a rede, né, por todas as áreas de trabalho. Repara que quando eu falei em cabeamento horizontal, vou até voltar aqui, né, está falando que normalmente partem das salas de telecomunicações. Né? Normalmente por quê? Nós podemos ver aqui que nos 2 andares de cima, eles saem da sala de telecomunicações. Tá? Mas olha aqui, no andar térreo, eu já tenho uma sala de equipamentos aqui. Eu não preciso criar uma sala de comunicações só para fazer
um cabeamento horizontal, né? O meu cabeamento horizontal ele pode sair diretamente da sala de equipamentos, né? O padrão permite, né? Então, eu posso ter aqui a saída direta da sala de equipamentos. Mas o normal, né, na grande maioria dos casos, o cabeamento horizontal ele vai até a sala de telecomunicações. Então, cabeamento vertical, fazendo a ligação entre as redes. Cabeamento horizontal é o cabeamento de cada rede. A infraestrutura de entrada, que faz parte da sala de equipamentos, e depois salas de telecomunicações. Então, esses são os conceitos para a gente poder montar uma infraestrutura de rede. Os componentes que nós temos em uma rede de computadores. Isso aqui vocês já viram, tá? Mas vamos passar por eles, aqui faz parte. Né? Vamos ver quais são os principais componentes. Né? Então, uma infraestrutura de rede possui uma série de componentes que são utilizados para a construção da rede e para fazer a interligação entre essas redes. Esses tipos de componentes que são utilizados variam de acordo com a tecnologia utilizada, obviamente. Tá? Então, o primeiro deles aí, né, o que a gente chama de interface de rede. Né? A função da interface de rede é fazer a ligação do equipamento de rede nos níveis físico e de enlace de dados. Tá? Então, aqui alguns exemplos de interface, né, que é uma placa Ethernet, ou Fast Ethernet, ou Gigabit Ethernet. Né? Hoje em dia, essa placa é cada vez menos comum, os equipamentos já trazem a rede na própria placa-mãe. Né? Um exemplo de uma placa sem fio. Né? Nós vimos, quando nós vimos no simulador o GBIC, isso aqui é um GBIC, né? Que a gente pode ter uma placa de rede que ela tem uma entrada retangular, onde a gente vai entrar com um GBIC desse. Né? Então, a placa de rede ela é genérica, e a gente pode botar aqui GBIC de fibra ótica, monomodo, fibra ótica multimodo, par trançado, então, vários tipos diferentes. Aqui, só como exemplo, né, é uma placa de rede sem fio de um notebook. Né? Normalmente, é assim uma placa de rede sem fio de um notebook. Alguns equipamentos mais antigos precisam de um adaptador de rede, né, para poder funcionar. Né? Hoje em dia, a maioria já vem com. Né? Os padrões mais comuns para interface de rede são os padrões I3E 802.3, que lida com o padrão Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 GB Ethernet. Né? E o padrão I3E 802.11, né, que é o padrão Wi-Fi, rede sem fio. Tá? Também faz parte do Ethernet trabalhar com fibra ótica, né? Não é só par trançado. As interfaces de rede elas são genéricas e existem em qualquer equipamento que se liga a uma rede de computador. Né? Por exemplo, impressoras, hoje em dia, é bastante comum impressora com interface de rede. Né? Switch e roteadores, é claro que tem interface de rede, porque eles são equipamentos para ligar redes. Né? Notebooks, né? Smartphones, né? Smart TVs. Então, hoje em dia, praticamente, cada vez mais os equipamentos vêm com interface pronta para falar em rede. Outro componente de uma rede é o meio de transmissão, né, que é a estrutura utilizada para a transmissão dos sinais que vão transportar dados. Né. Os meios mais comuns, né, cabo metálico, né, par trançado, né, cabo coaxial. Cabo coaxial, por exemplo, o provedor de TV a cabo também faz distribuição de internet. Né. A gente tem sabe aí que cabo coaxial, quem tem internet de alta velocidade em casa, provedor, né, de TV a cabo, sabe que o cabo coaxial traz em altíssima velocidade, né, 500 MB, 1 GB. Fibra ótica, né, que não é metálica. Né. O próprio ar é um meio de transmissão, né, o espaço aberto é um meio de transmissão, ou até uma combinação desses. Né. Um meio de transmissão pode ser formado por enlaces, que são uma combinação de outros meios. Outro componente é o switch, né? Já trabalhamos com switch lá no simulador, né? Aqui está a carinha de um switch. Então, ele é equipamento utilizado para realizar a distribuição dos dados de um ambiente de rede local. Né? Então, as salas de telecomunicações normalmente são repletas de switch, que recebem por uma de suas portas, né, um cabo para fazer a distribuição. Né? Recebe, por exemplo, nessa porta aqui, cabeamento vertical. Então, entra no switch um cabeamento vertical, sai pelas suas portas os vários cabos que estão ligados aos computadores, né, que é o cabeamento horizontal.
Então, concentra os cabos que vêm dos equipamentos de rede e faz a distribuição entre as suas portas. Vocês devem ter estudado em rede Zoom que eles são capazes de determinar por quais portas devem ser enviadas as mensagens que chegam. Então, uma porta que entra por um switch, a gente já viu também no nosso simulador, que ele sabe para qual porta vai mandar, ele não precisa mandar por todas as portas. Com isso, ele segmenta o tráfego da rede, dando uma vazão bem maior. Dependendo da quantidade de equipamentos, pode ser necessário utilizar mais de um switch. E aí a gente tem os chamados switches empilháveis, né? Os stacks, né? Onde a gente pode ligar os switches por portas específicas pela parte de trás, dando uma maior vazão. Né? Ou a gente pode simplesmente fazer a ligação entre os switches, né? Pegar com uma cor diferente. Né? Por exemplo, chega o cabeamento vertical no switch e os switches podem ser interligados entre eles por vários cabos. Nesse caso, a gente tem aqui em cima um switch central, né, e que distribui o sinal para outro switch, né, obtendo a topologia conhecida como topologia em árvore. Roteador também já estudamos, né, faz a interligação entre as redes de computadores. Então, uma organização ou um campus de uma organização normalmente tem apenas um roteador na entrada. Esse roteador faz a ligação com a rede externa, ou pode até ter roteadores internos fazendo a segmentação da rede no nível de rede. Né? A gente já viu que encaminha mensagens com base no endereço de nível de rede. Né? No caso, na prática, endereço IP. Alguém levantou a mão e pode falar aí, Silvio. Otto. Oi, professor. Só queria tirar uma dúvida rápido para ver se reiterar aqui na minha cabeça se eu entendi o que são redes horizontais e verticais. Considerando o cenário lá da Viga, onde tem laboratórios de informática e tal, aí no caso a gente está falando sobre que uma rede horizontal ela sai de uma sala de equipamentos lá de telecomunicação, correto? Uhum. No caso da Vega, por exemplo, sairia lá daquele rackzinho lá com switch que distribui para os computadores do laboratório a rede horizontal, correto? Isso. Cada laboratório tem um switch, né? Exatamente. Então, aí o cabeamento ele é todo horizontal. Então, mas antes do... Aí beleza, já teria aqui já coloquei aqui na minha cabeça certo. Agora, antes do switch, é considerado ainda horizontal, no caso da Vega, ou já é vertical? O que chega no switch, eu não sei como está a topologia da Vega, mas eu acredito que seja o cabeamento vertical mesmo. Né? Eu acredito não, é o cabeamento vertical. Né? Porque se você monta uma estrutura de cabeamento, né, o normal seria o quê? Vamos supor, mesmo que você venha da sala de telecomunicações, né, você distribui um sinal para aquele switch, né, vamos supor aqui, é o switch do laboratório. Né? Então, você está com um switch do laboratório. Né? Aqui é horizontal, não tem dúvida. Né? Esse cabo que faz a ligação entre os switches, ele faz parte do cabeamento vertical. Mesmo que dele saia, tá, o que não é comum, mas pode acontecer, um cabo que vai direto no equipamento, mas na tomada de rede, na tomada de telecomunicações. Tá? Ainda assim, esse cabeamento aqui é um cabeamento vertical. Ok? Entendi, professor, entendi. Valeu, professor, obrigado. Eu estava falando mutado aqui, mas obrigado, entendi. Bom, então, continuando aí. Né? Modem. Né? Modem é um equipamento aí que o pessoal está hora vê, hora não vê. Né? Aqui um exemplo do modem. Esse modem aqui é um modem ADSL. Né? Esse aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo ver o que ele é. Não, esse modem aqui parece um cable modem, tá? Mas sem traseira está difícil ver. Mas, enfim, não faz mal ser um cable modem, ser um modem DSL. Né? Um cable modem, a diferença é que ele vai receber, o cable modem ele vai receber por um cabo coaxial, né? O sinal, vou desenhar aqui um cabo coaxial, ele vai entrar no cable modem. Né? Se for um modem DSL, né? Vai vir um par trançado e vai entrar no modem. Tá? Mas não importa se é um cable modem, se é um ADSL, tá? O tipo de sinal que trafega, né,
no cabo coaxial ou no par trançado é um sinal analógico. Tá? Analógico. E as redes, né, trabalham com sinais digitais, né? Então, qual é a função do modem? Seja cable modem, modem DSL. Ele é um equipamento utilizado para fazer a conversão entre sinais digitais e sinais analógicos. Então, do lado direito, né, da rede, não importa se em cima ou embaixo, né, o tipo de sinal que vai sair vai ser um sinal, né, digital. Então, nós precisamos fazer a conversão entre o sinal analógico e o sinal digital, né? Modem é justamente, né, a abreviação de modulador demodulador. Tá? Então, modem, na verdade, é uma sigla, né? Ele modula o sinal, demodula o sinal para poder fazer a transmissão por meios analógicos, né? Então, está aqui, né? A rede usando sinais digitais, dependendo do meio de transmissão, não são adequados para transmitir por longa distância, né? Botar um sinal digital, por exemplo, num cabo, ou num cabo coaxial, no par trançado, o sinal vai se degenerar muito rapidamente. Sem contar que sinais de frequências muito altas que são utilizados na rede de computadores não conseguem passar por esses meios de transmissão. Um REC, né, é o componente utilizado para instalação e organização dos equipamentos de comunicações, então é um armário, né, pode ou não ter uma rodinha, né, onde nós prendemos dentro desse armário os equipamentos, né. Também são utilizados para instalação de servidores que possuem gabinetes especiais para montagem RECs, né. Então, servidores, eles não precisam ter monitores, então são computadores, às vezes bem fininhos, né, que são montados no REC. A gente bota vários servidores, bota apenas um monitor e quando precisa acessar um deles, a gente pode acessar com aquele monitor. Se a gente utiliza RECs da maneira correta, né, a gente consegue prevenir o desgaste dos equipamentos e aumentando a vida útil dos equipamentos, né? Quanto menos a gente mexer, quanto menos a gente sacudir o equipamento, melhor, né? Quando a gente pensa no REC, a gente imagina apenas equipamentos de rede, mas a gente às vezes esquece, né, que é preciso ter uma fonte de alimentação e aterramento confiáveis, né? A alimentação ela é do REC, tá? O correto o REC ele vem sem alimentação, ele vem sem nada, né? Faz parte do preenchimento do REC colocar um no-break, se for necessário colocar um estabilizador, colocar régua de distribuição de energia, aterramento no REC e toda a distribuição de energia para os equipamentos do REC provém do próprio REC. Tá? Nada de sair vários cabos de energia ligando numa tomada fora do REC. Né? Do REC sai apenas uma tomada e tudo que está no REC tem que ser ligado a ele. Né? Então, além do suporte para arrumação dos equipamentos, também deve fornecer fonte de alimentação e aterramento confiáveis para os equipamentos. Então, o REC ele tem que ser uma unidade. Então, um exemplo de uma série de RECs montados, né? Podemos ver aqui servidores no REC, né? Uma série de servidores. Aqui vocês veem, por exemplo, um monitor, né, preso no REC, onde a gente pode acessar qualquer dos servidores e manipular eles e acessar eles por esse monitor. Né? Também existem sistemas KVM que não é necessário você usar um monitor no próprio REC. Tá? Você pode acessar um servidor desse remotamente e a tela do seu computador ser a tela do servidor. Tá? Então, são vários equipamentos. Um outro tipo de equipamento que a gente usa na infraestrutura é o patch panel. Nós chegamos até a fazer a instalação de patch panel nos laboratórios, lá, né, a colocação dele para distribuir a rede. Né? Eu cheguei a mostrar para vocês, mas a gente está vendo aqui de novo, né, que é um exemplo de um patch panel. No REC, a gente vê a parte da frente do patch panel, que está aqui. Né? No caso aqui, nós temos um patch panel de 24 portas. Né? Então, na frente são as tomadinhas onde a gente encaixa o cabo de rede nas tomadas. Né? E a parte de trás do patch panel? Quando o cabo vem, a gente prende o cabo nos contatos. Tá? Aqui os contatos da parte de trás. Tá? Então, o cabo a gente abre, prende os cabos aqui, abre o cabo, prende e liga os outros cabos de rede pela frente. Tá? Então, o patch panel é encarregado de fazer a ligação das redes. Né? Então, eles são utilizados para a organização dos cabos. Né? A parte traseira possui os pontos de conexão, que a gente viu aqui. Na dianteira existem as tomadas fêmeas, onde a gente liga os patch cords. Então, está aqui na parte da dianteira, são conectados os patch cords, que a gente vai ver no próximo slide. Né?
que faz a ligação desses cabos com os equipamentos do REC. Quando os cabos que saem do PET Panel chegam a outros RECs para distribuição do sinal pela rede, nós temos a ligação do cabeamento vertical. Tá, ó, aquela pergunta que tu fez, ó. Né? Então, quando sai do PET Panel de um REC para chegar no outro PET Panel de outro REC, né? Cabeamento vertical. Né? Quando os cabos que saem do PET Panel chegam nas tomadas de rede, aí nós temos o cabeamento horizontal. Tá? É basicamente a definição de cabeamento vertical e horizontal. Comentei o PET Cord, né? O PET Cord faz a conexão entre dois dispositivos, né? Então, dois computadores, por exemplo, um computador e um switch, ou um switch e outro switch, né? Pode fazer ligação entre duas tomadas, uma tomada e um dispositivo. Né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um PET Cord bastante comum, que é o PET Cord azul do RJ45, né? Que é um par trançado. Aqui um PET Cord de fibra ótica, né? Para ligar uma fibra. Aqui nós estamos vendo várias cores de PET Cord. Né? As cores, elas não são um padrão amarrado, né? O padrão não amarra o que tem que ser utilizado em cada cor, mas normalmente a gente usa aí o azul para fazer distribuição entre equipamentos, né? Verde para equipamentos de telefonia, né? Às vezes, para ligar servidor, a gente pode usar o vermelho ou o amarelo. Então, cada organização pode padronizar um tipo de cor para facilitar encontrar aquilo que a gente quer lá no REC. É normal padronizar as cores, né? Cada organização tem o seu padrão. Temos a tomada de telecomunicações, né? Algumas vezes referenciada como ponto de rede, mas o nome formal é tomada de telecomunicações. É a tomadinha onde vai vir o cabo, né? Vai vir um cabeamento horizontal, vai sair de um PET panel e vai entrar numa tomada dessa. Né? E essa tomada é onde a gente vai ligar os computadores, os componentes. E temos, por fim, aí, né, a chamada eletrocalha. Né? A eletrocalha são calhas, normalmente metálicas, onde são colocados cabeamentos. Né? Então, nós temos aí a eletrocalha para fio elétrico, nós temos a eletrocalha de telefonia, nós temos a eletrocalha para dados de computadores. Né? Essas eletrocalhas elas não devem ser misturadas, né? Principalmente quando a gente fala em energia elétrica. Né? A gente nunca deve misturar energia elétrica com cabos de dados, né? Porque pode provocar interferência eletromagnética, dependendo da intensidade do sinal. Né? Pode até acontecer, né? Raro, mas pode até acontecer de queimar algum equipamento. A eletrocalha ela promove a sustentação dos cabos, né? Normalmente elas são aéreas, né? Organização da distribuição, evitando a mistura de diferentes tipos de circuitos. Né? Então, o cabeamento ele vai ser organizado bonitinho, né? Cada circuito passa por uma calha, fica mais fácil a manutenção. Ok até aqui? Bom, então, visto aí alguns conceitos, visto aí os componentes, né? Vamos falar um pouquinho sobre o cabeamento estruturado, né? O que vem a ser o cabeamento estruturado? Bom, o cabeamento estruturado é uma forma organizada para o cabeamento de uma rede, né? Permitindo, né? No mínimo, passagem de dados e voz. Né? O mínimo um cabeamento estruturado vai permitir isso. Né? A gente vai fazer um projeto de cabeamento e nesse projeto de cabeamento nós vamos espalhar as tomadas de telecomunicações pelo ambiente, né, em pontos pré-selecionados, e a gente consegue fazer a distribuição. Né? Às vezes é novidade para uns, mas deixa eu voltar aqui na tomada de telecomunicações. Né? A tomada de telecomunicações, isso aqui é uma tomada, tá, de um conector de rede, vocês acho que já devem ter ouvido falar nele, né, que é o conector RJ45. Né? O RJ45 é um conector de 8 vias para ligação de rede. Né? Em telefonia, o conector padrão é o conector RJ11. Opa, faltou a perninha do R, RJ11. Né? Então, enquanto o RJ45 ele tem 8 vias, o RJ11 ele tem 4 vias. Né? Sendo que para telefonia, na prática, se usa as duas centrais. Né? Então, o RJ45 é um conector
tentar desenhar o RJ45 aqui. Conector mais ou menos assim. Né? O RJ11 ele é um conector um pouco menor. Né? O RJ11 seria esse conector aqui, ó. Ele teria esse tamanho aqui. Ele é mais fino que o RJ45, mas no resto a dimensão dele é igual a do RJ45. Né? De forma que vocês podem tentar aí pegar. O RJ11 ele encaixa na tomada do RJ45. A diferença é que o RJ11 vai ocupar uma parte, a parte central aqui. Vai ficar aparecendo um buraquinho dos lados, enquanto o RJ45 ocupa toda a tomada. Enquanto o RJ45 ele encaixa por inteiro, ocupando toda a tomada. Né? Isso quer dizer o seguinte, eu posso usar a mesma tomada para telefone e para rede. Né? Então, por exemplo, aqui na tomada de cima eu estou colocando um telefone. Na hora que eu chegar lá no patch panel da minha rede, né, vai estar numerado, aqui vai ser, por exemplo, ó, a tomada 1, a tomada 2, o ponto 1, né, o ponto 2 e o ponto 3. Então, aqui eu tenho o 1, o 2 e o 3. Né? Vamos supor que nessa sala é tudo ligado ao computador. Então, tem computadores ligados nas tomadas. Né? Tudo computadores. Né? Então, aqui está o patch panel, que eu tenho um switch. Né? No switch eu tenho tomada 1, tomada 2, tomada 3, tudo ligado em rede. De repente, alguém precisa de um telefone nessa sala. Tá? O que eu faço? Eu posso pegar o ponto 1, tiro do switch, né? Eu tenho aqui um terminal, tipo Bargo, seja lá o que for, eu boto tiro o patch cord que iria para o switch e ligo ele na distribuição de telefonia. Né? E lá na sala de telecomunicações, eu coloco aqui, ó. Aqui eu coloco o ramal que aquela pessoa precisa naquela tomada. Então, se eu preciso colocar um telefone para alguém, basta eu ir na sala de telecomunicações, colocar o ramal na tomada específica e botar um patch cord ali. Né? E agora eu ligo o aparelho de telefone diretamente na tomada. Fica muito mais fácil, né, fazer o cabeamento. Né? Se eu não tenho um cabeamento estruturado, eu tenho que passar um cabo de telefone pelas eletrocalhas, chegar até a sala, encontrar a passagem. Né? Se eu tenho um cabeamento estruturado, o mesmo cabeamento me serve para telefonia e para dados. Né? Então, por isso que está aqui. No mínimo, a passagem de dados e voz pelo mesmo cabo. Né? Também a interligação dos vários dispositivos de uma rede de forma estruturada. Tá? Então, cabeamento estruturado, né, vai facilitar bastante a vida, principalmente a vida futura de uma rede, quando for necessária a manutenção dela. Então, quando se utiliza cabeamento estruturado, a edição de equipamentos e serviços pode ser realizada sem dificuldades. Né? Acabei de comentar com vocês. Basicamente, toda a mexida na rede é feita dentro da sala de telecomunicações. O usuário apenas aponta, eu preciso que naquela tomada tenha um ponto de rede que fale com determinado ponto da rede. Eu vou na sala de telecomunicações e coloco aquele ponto de rede para funcionar, ligando o patch panel daquela tomada num switch. Ou não, o que eu preciso ali é de um telefone. Então, em vez de eu ligar um patch cord ao switch, eu ligo o patch cord até o equipamento de telefonia. E na tomada que eu ligar lá, eu defino o ramal, o número de telefone. Então, fica bem mais fácil. Quais são os benefícios da utilização de cabeamento estruturado? Alguns deles. Maior facilidade de aumentar a quantidade de pontos de rede. Na prática, quando a gente está montando um cabeamento estruturado, a gente sempre coloca mais pontos de rede que o previsto de utilização, né? Porque sai mais barato fazer durante a obra do que ficar querendo aumentar depois. Então, quando vai aumentar, é só ativar os pontos. Eu não preciso ter todos os switches ligados. Né? Eu posso ter, por exemplo, uma previsão que numa determinada rede de um andar vai ter lá 40 pontos de rede. Né? Posso botar 90 pontos de rede. Eu só preciso botar 2 switches de 24 portas. Se mais para frente eu precisar de mais pontos, eu vou ativando e colocando mais switches, conforme a necessidade. Né? Maior flexibilidade para alteração de layout. Né? Quando eu altero um layout de funcionamento de um andar, eu mudo as pessoas de lugar. Eu não preciso mudar as tomadas. As modificações eu faço só na sala de telecomunicações. Né? Facilidade de gerenciamento. É muito mais fácil gerir esse tipo de alteração. Né? Redução de custo por utilizar uma estrutura única para voz e dados. Né? Então, a estrutura tradicional,
eu tenho uma rede de dados e uma rede de voz. Aqui não, faço uma rede só e eu posso usar para voz e dados à vontade. Posso misturar tecnologia VoIP com tecnologia analógica sem problema. Maior confiabilidade quando é feito dentro dos padrões, né? Tudo feito dentro do padrão a gente sabe que é mais confiável, né? Maior durabilidade na infraestrutura, porque ela é feita utilizando eletrocailes com passagens bem definidas, tudo organizado, bonitinho, então mexe menos, dá uma maior vida. E integração de diversas aplicações e um único cabeamento, né? Posso botar streaming de vídeo, de áudio, posso botar telefonia, posso botar dados, posso botar circuito de câmera de segurança, passando tudo pelo mesmo tipo de cabeamento. Bom, os padrões foram criados permitindo que diversos fabricantes pudessem desenvolver os produtos com total compatibilidade, né? Então, é para isso que a gente cria padrões, né? Se a gente cria padrão, todos são obrigados a seguir o padrão, e se está seguindo o padrão, o equipamento que o fabricante vai falar com o equipamento do outro, né? Com isso, a gente consegue uma maior interoperabilidade e também consegue uma redução do preço, né? Já que vai haver uma concorrência muito grande, vários fabricantes concorrendo, vai ficar também um preço melhor para aquisição, né? É claro que os padrões estão em contínuo desenvolvimento, né? Toda hora sai padrão novo, está saindo agora aí o Wi-Fi 6, surgem novos tipos de cabeamento, né? A gente começou cabeamento estruturado em categoria 3, aí veio categoria 5, categoria 6, estamos no cabo categoria 7, então os cabos melhoram, então os padrões vão melhorando também, né? E temos que esses novos padrões, por mais que eles apareçam, eles sempre são criados mantendo a compatibilidade com a infraestrutura existente. A gente não pode criar um padrão, né? Agora surgiu um novo tipo de cabo, eu vou jogar fora tudo que já existe. Não. Eu tenho que fazer funcionar o que chega de novo com o que já está existindo, né? O cabeamento não é algo tão barato. E a gente vai ver aqui, né, que o cabeamento estruturado é utilizado tanto em ambientes comerciais e empresariais, né? Então, empresas, salas comerciais, quanto em ambientes industriais, né? Tanto em indústrias também, né? É diferente o padrão, porque quando a gente fala em ambiente industrial, nós estamos falando em fábrica, né? Em chão de fábrica, onde existem equipamentos que são equipamentos pesados, que puxam energia, que podem causar sobrecarga, às vezes podem provocar vibrações no ambiente, né? Então, costumam existir ruídos que podem provocar interferência nas transmissões, né? E o projeto de infraestrutura vai ter que levar em conta essa característica, né? Então, determinados equipamentos são equipamentos que são feitos para uso em ambiente industrial, né, que são equipamentos que aguentam vamos falar assim, aguenta o tranco, né? Aguenta um ambiente mais pesado, um ambiente às vezes sujo, um ambiente mais quente, né? E nós temos equipamentos que são mais simples, né? Que são para ambientes comerciais e empresariais. É claro que um equipamento que funciona no ambiente industrial vai funcionar muito bem no ambiente comercial e empresarial. Isso não pode falar o contrário, né? Equipamentos mais simples podem não funcionar em indústria. E é claro que o projeto da infraestrutura tem que levar em conta essas características. Começando aí pela parte de prédios comerciais. Bom, então, essa infraestrutura para prédios comerciais, ela é composta por equipamento, cabeamento, conectores e tudo mais que for necessário, né, seguindo normas e padrões, né? O principal padrão é o ANSI TIA 568.1-D, né? Então, nome bacana aqui, né? O 568.1 é um padrão geral, né? E o D, especificamente, é para a infraestrutura de prédios comerciais, né? O que o padrão aborda? O tipo de cabeamento estruturado que é utilizado, né? No caso aqui fala em cabeamento par trançado simples, não precisa ser um par trançado blindado. Quais são os requisitos mínimos para esse cabeamento, né? Por exemplo, distância máxima a ser seguida, o tipo de blindagem que tem que ter no conector. Os métodos de instalação, né? Como devem ser instaladas as eletrocalhas. Como é a conectorização, né? Por exemplo, a sequência de cores que tem que ser utilizada dentro do conector para colocar o cabo, a atribuição de cada pino do conector, né?
as especificações de desempenho para cabeamento vertical e horizontal, o que, é que se espera mínimo de vazão deles, né? Especificação de desempenho de hardware de conexão, né? Topologia, distâncias recomendadas, qual a distância máxima que o enlace pode ter. Segundo o padrão ainda, né, deve ser capaz de suportar os mais diversos tipos de aplicações. Dados, telefonia, streaming de áudio e vídeo, né, por aí vai. Né. Um projeto ainda deve especificar os locais de instalação de todas as tomadas de telecomunicações presentes em cada área de trabalho. Tá? Então, é obrigatório, né, no projeto de um cabeamento estruturado, ser fornecida uma planta e nessa planta a identificação de todas as tomadas. Né? Basicamente, a estrutura que o padrão coloca é uma estrutura como essa daqui. Né? Onde nós temos, ele começa com o que chama de MC, né? Que é o Main Cross Connect, que é o ponto principal, que é o ponto de entrada. Né? A gente associa isso aqui com o cabeamento estruturado com a sala de equipamentos, né? Que é o ponto de entrada da rede. Né? Mas aqui a gente não está preocupado com os equipamentos, né? Apenas amarrando, que é o ponto de entrada. Né? Esse ponto de entrada ele se abre em blocos intermediários para fazer a distribuição. Né? Mais adiante eu vou entrar em detalhe em cada um desses, no próximo slide. Né? O bloco intermediário vai para o bloco horizontal. Né? Então, aqui nós podemos fazer uma associação com a sala de telecomunicações, né? Que é onde faz a distribuição do cabeamento horizontal. Tá? E aqui é onde parte o cabeamento vertical. O que nós temos aqui, no caso, são pontos intermediários para fazer a distribuição do cabeamento vertical. Né? O cabeamento vertical não vai necessariamente a partir de um ponto central diretamente para onde é feita a distribuição do cabeamento horizontal. Né? Pode ser que seja necessário passar por pontos intermediários, né? Por exemplo, uma distância muito grande, um campus. Né? A gente vai instalar apenas enlace de fibra ótica multimodo, por exemplo. A fibra ótica multimodo ela vai no máximo a 2.000 metros. Vamos supor que o ponto de distribuição está num local e o ponto de distribuição do cabeamento horizontal está a 3.000 metros. Então, a gente vai precisar de alguém no meio do caminho para fazer um bypass, fazer regeneração do sinal. Né? Esses são os blocos intermediários. Né? No final, nós temos os TOs. Né? Os TOs são as Telecommunication Outlets, né? Que são as tomadas de telecomunicações. E entre eles, às vezes, tá? Nós temos o que nós chamamos de CP, né? Que é o ponto de consolidação, que é um ponto opcional. Eu vou deixar para falar mais tarde do CP, que vai ficar mais claro quando eu mostrar uma imagem. Tá? Mas esse ponto de consolidação ele é para facilitar a distribuição. É apenas um ponto passivo, onde a gente pode fazer a distribuição do cabeamento. Né? Aqui em azul nós temos o backbone, né? O cabeamento vertical, e em vermelho o cabeamento horizontal. Repara o seguinte, do ponto principal sai o cabeamento vertical para fazer a distribuição. Então, tem os intermediários, ainda é cabeamento vertical. Tá? Cabeamento vertical. Agora, normalmente as tomadas elas estão ligadas a quem? Ao bloco horizontal, que é o responsável pelo fazer o cabeamento horizontal. Mas pode existir tomada diretamente, tá? Lá no ponto principal. Tá? Então, basicamente, o que define o cabeamento horizontal, o cabeamento vertical se está ligado a uma tomada, a gente vai dizer que é um cabeamento horizontal. Se não, se é ligação entre pontos de distribuição, aí é cabeamento vertical. Né? E é previsto também um cabeamento opcional, por exemplo, fazendo a ligação entre alguns pontos para efeito de redundância. Vamos supor que esse ponto aqui arrebente, esse cabeamento aqui arrebente. Né? A gente pode puxar, enquanto não faz o reparo desse cabo, a gente pode puxar de outro local. Tá? Então, são pontos, são cabos que ficam de stand-by para fazer uma recuperação rápida da rede. Tá? Então, nós temos o cabeamento vertical, o cabeamento horizontal e um cabeamento, né, opcional apenas de ligação para fazer o nó da rede se for necessário. Tá? Então, o cabeamento está ali, não está ligado a lugar nenhum, está só como stand-by. Existem switches, né, que são chamados switches spanning tree, que nesse tipo de switch a gente pode até deixar esse cabeamento ligado só também. Tá?
o próprio switch elimina o cabeamento. E o switch percebe, se houver um rompimento desse cabeamento, ele automaticamente ativa o cabeamento de backup. Tá? Mas aí é toda uma técnica conhecida como spanning tree, não sei se vocês chegaram a estudar isso em rede Zoom, tá? Mas é uma técnica lá do nível de enlace. Então, entrando em detalhes aqui, né? O que é o ponto principal? Né? O ponto principal, ficar indo e vindo aqui, né? É esse ponto de entrada aqui, né? O principal. O ponto principal de um prédio comercial é o ponto mais alto da hierarquia de infraestrutura, né? Onde os equipamentos do núcleo da rede e a ligação com redes externas. É o equivalente à nossa salinha lá principal de entrada, né? Nossa sala de equipamentos. Os blocos intermediários ligam-se ao ponto principal por intermédio do cabeamento vertical, formando a topologia estrela. Estão compostos por rack, switch, patch panel, eventualmente conversores de mídia. Tá? Conversor de mídia é um equipamento que normalmente converte entre um par trançado e uma fibra ótica. Ele é bastante utilizado porque switches óticos, são switches com portas óticas, eles são muito caros. E nem sempre a gente precisa de um switch ótico. E às vezes são poucos enlaces óticos. Então a gente compra apenas switch de par trançado. E quando a gente precisa de um enlace mais longo, né, a gente tem, por exemplo, aqui um switch só de par trançado, né, que é mais barato. Né? Uma portinha dele é par trançado. E às vezes tem que ligar esse switch para um switch, o outro switch está a 1 km de distância. Não cabe um par trançado aqui entre eles, mas o switch é de par trançado. O que a gente faz? A gente coloca um conversor ótico, né, que converte de par trançado em fibra ótica, nos dois lados, cada lado um conversor ótico, liga par trançado no conversor ótico, par trançado no conversor ótico e liga os conversores óticos por fibra ótica. Com isso, a gente estende até 2 km, né, se for fibra multimodo. Fibra monomodo, dependendo do equipamento, hoje em dia a gente vai até 80, 90 km, sendo que o mais comum é 30 km. Então, esse bloco intermediário, né, esse bloquinho aí, para fazer a distribuição do backbone. Né? Faz a distribuição da rede pelo prédio e a comunicação com os blocos horizontais. Né? Já o bloco horizontal, a gente associa com a sala de telecomunicações, onde se concentra quase a totalidade do cabeamento horizontal. Né? Quase a totalidade que a gente viu que alguns deles podem estar ligados diretamente lá no ponto principal. Então, faz a conexão com as tomadas, assim como o bloco intermediário também é composto por rack, switch, patch panel, pode também ter conversor ótico neles. Né? E a observação, né, as tomadas de telecomunicações elas podem também se ligar diretamente ao bloco intermediário e ao ponto principal. Por fim, né, aquele ponto de consolidação que eu falei que ia falar depois, né, o que é um ponto de consolidação? Né? Antes de dizer o que é, eu vou mostrar a imagem do ponto de consolidação. Tá? É equipamento como esse aqui. Ó. São equipamentos onde chega o cabeamento, tá? Aqui vem o cabeamento todo e eles são ligados à tomada. É quase como se fosse um patch panel, só que são caixas que podem ser espalhadas, tá? Normalmente embaixo de pisos elevados ou então dentro de caixas de passagens. Tá? Então nós temos aqui um exemplo de um mais rústico, um exemplo de um ponto de consolidação mais bonitinho, né? Mais bem acabado. Aqui um exemplo de um ponto de consolidação, a gente liga o cabeamento por trás dele, ele fecha uma tampa onde ele agarra os cabos para prender melhor. Tá? Então, são pontos para fazer apenas a distribuição. Né? Chegam os cabos, a gente pode fazer a distribuição. Para que a gente usa isso? Né? Então, para começar, eles são opcionais. Tá? E eles ficam entre as tomadas de telecomunicações e os blocos horizontais. Tá? Ele permite a instalação de equipamentos por zonas. Tá? E o principal, quando utilizados, facilita a reconfiguração das estruturas quando ocorre alteração de layout. Então, existem organizações que elas são conhecidas por alterar muito o layout. Né? Pega a divisória, troca a divisória no lugar, passa a divisória para o outro. Tá? Então, são feitas muitas alterações de layout. Quando a organização tem essa característica, é bastante útil utilizar esse ponto de consolidação, que a gente joga, por exemplo, um piso elevado e joga um ponto de consolidação embaixo do piso. Ou bota o ponto de consolidação num teto rebaixado. Tá? De modo que, se for feita uma obra com alteração de layout, a gente só precisa mexer nos cabos que vêm desde o ponto de consolidação até as tomadas de comunicação. Né?
Isso facilita bastante a obra, barateia bastante a obra, não precisa ficar mexendo nas salas de telecomunicações, né? Então, a infraestrutura ela fica muito melhor organizada. E são pontos passivos, né? Eles não regeneram o sinal, não fazem nada. É como se fosse assim, tipo um Benjamin para a rede. Professor, Oi, pode falar. duas dúvidas, na verdade, né? Só para entender sobre pontos de consolidação. Primeiro, o ponto de consolidação, ele funciona com rede computadores, né? Não é só para rede de telecomunicação, não. Tipo, o que eu quero dizer com isso, tá? Não é só para arquitetura de rede de voz, né? No caso, o RJ11, tá? Também é RJ45, correto? Isso, esses aqui são todos RJ45, esse que é da figura. Acho. E aí, no caso, dentro de uma arquitetura de redes, viria antes de um patch panel, é isso? Na verdade, depende do que você está chamando de antes, né? Ele fica entre o patch panel e a tomada. Ah, entendi. Então, o patch panel, ele normalmente ele controla o nível no caso, o centro de distribuição, né, o CD, Uhum. e com isso é feito de forma mais ágil É, uma redistribuição dentro, por exemplo, de um data center, correto? isso. Aqui, por exemplo, aqui, ó, tudo, ó. Patch panel aqui, patch panel aqui, patch panel aqui e as tomadas. Ele fica entre o patch panel ele fica entre o patch panel do cabeamento horizontal e as tomadas. Quando existe. Beleza, entendido. Obrigado, professor. Professor, só fazer uma dúvida, desculpa. Tá me ouvindo? Doutor, pode falar. No caso, esse centro de distribuição, né, ele também aceita RJ11 ou não? Oi? Ele também aceita tipo de conexão RJ11? Tá falando o ponto de consolidação? Eu tô falando eu tô falando centro de distribuição, desculpa. Ponto de consolidação. Ele aceita também cabeamento tipo RJ11? Ele é feito com RJ45, né? Porque o RJ11 ele encaixa na tomada RJ45. Então, se você fizer com RJ4011, você fica limitado ao RJ11. Se você faz ele com RJ45, você pode encaixar nele tanto o RJ11 quanto o RJ45. Então, na prática, você só encontra no mercado o RJ45. Perfeito, tá bom. Sei lá, vai que o cara precisa fazer uma arquitetura que só transmite som, né? Achou, obrigado, professor. Né? Então, a parte de orientações para fazer a implementação, né? O que o padrão fala? Primeiro, equipamentos dos usuários finais não devem ser ligados diretamente ao ativo de rede. Tá? Então, o padrão proíbe que você ligue, por exemplo, um computador a um switch ou um roteador. Tá? Os equipamentos devem sempre ser ligados às tomadas de telecomunicações. Tá? Então, computador, impressora, é sempre ligado a uma tomada. Né? Aquele switchzinho que a gente bota às vezes para quebrar um galho, né? Às vezes está tudo lotado, a gente bota um switch ligado na tomada e computadores ligados a switchzinhos. Switch pequenos, né? Às vezes uma sala, por exemplo, é para trabalhar 5 pessoas e vai trabalhar 8. Então, acaba botando um switch dentro da sala. Aí você destruiu o seu cabeamento estruturado. Você não está mais com cabeamento estruturado. Tá fora do padrão. Né? Outra coisa, tomadas de telecomunicações são ligadas a patch panels. Sempre. Né? Você não tem uma tomada de telecomunicação que do outro lado dela é um RJ45 que vai ligar direto no switch. Não. Tomada de telecomunicações sempre ligada a patch panel. É sempre algo passivo. Né? E os patch panels são ligados aos ativos de rede utilizando patch cords. Né? Então, do patch panel, você puxa um patch cord naquele cabinho de rede, você liga o patch panel até um switch, até um roteador. Né? Cabos que ligam as tomadas de telecomunicações ao patch panel pode ter no máximo 90 metros. Né? Vocês devem ter estudado aí o padrão Ethernet. Né? O padrão Ethernet fala que o cabo de rede pode ter no máximo quantos metros? Deve lembrar aí, né? Isso é clássico. Ninguém arrisca não, nem chuta. Um par trançado que liga um computador a um switch, ele pode ter no máximo 100 metros. Né?
Quando a gente fala no máximo 100 metros, é porque o que o padrão fala é um pouco ao contrário, tá? O que o padrão fala é o seguinte: um fabricante de cabo e um fabricante de um switch, um fabricante de uma placa de rede, todos os fabricantes, eles têm que garantir que os equipamentos deles transmitam a, no mínimo, 100 metros. Tá? Então, como eles garantem no mínimo 100 metros, a gente vai usar no máximo 100 metros. Né? Então, por que tem um 90 metros aqui? Né? 90 metros é o cabo que sai da tomada e vai até o PET panel. Agora, a gente ainda precisa botar cabo entre o PET panel e o switch. Né? E a gente ainda tem que botar cabo também entre a tomada e o computador. Então, a gente vai aumentar essa metragem. Então, por isso, no máximo 90 metros, para que não ultrapasse de jeito nenhum os 100 metros. As tomadas de telecomunicações devem estar dentro das áreas de trabalho. Tá? Não tem isso de, vou botar as tomadas numa parede por trás, eu puxo o cabo, passando pelo rodapé, entrando pela sala. Não. As tomadas têm que estar dentro da área de trabalho, visível e próximo. Tá? Os PET panel devem estar dentro das salas de telecomunicações. Tá? Sempre. O PET panel, o lugar dele é na sala de telecomunicações. Todas as tomadas de telecomunicações e tomada do PET panel devem possuir identificação. Você tem que olhar para a tomada e saber o que é aquela tomada. Ela tem que ter um número, uma letra, qualquer coisa dizendo o que ela é. E essa mesma identificação vai ter que estar lá no PET panel onde ela está ligada. Tá? De forma que você olha para o PET panel, olha para a tomada, você sabe quem é quem. A utilização de pontos de consolidação não altera o comprimento máximo que o cabeamento horizontal pode ter. Então, esses 90 metros, ele está contando a passagem pelo ponto de consolidação. Tá? Ponto de consolidação não estende a rede. Na verdade, o ponto de consolidação ele não é considerado para metragem. Tá? Como passa por ele, continua contando. Bom, a norma, né, prevê o seguinte tipo de cabo para cabeamento horizontal: par trançado sem blindagem, par trançado blindado, fibra ótica multimodo e fibra ótica monomodo. Tá? Não existe cabo coaxial para cabeamento horizontal. E, tá, uma última orientação aí, né? Lá no ponto de concentração, lá a gente vai ter os PET panels, eles podem ser ligados ao ativo de rede de duas formas, tá? Ou por interconexão, que é quando os PET corner recebem o cabeamento das tomadas e são ligados ao ativo de rede diretamente. Então, no caso, está aqui, ó, temos um PET panel, temos embaixo um switch. Tá? Vem o cabeamento horizontal. Né? O que é o cabeamento horizontal? O cabeamento que vem da tomada de rede, da tomada de telecomunicações. Então, as tomadas de telecomunicações estão todas no PET panel. Para a gente ativar uma tomada, o que a gente faz? A gente liga um PET cord direto do PET panel até um switch. Isso é o mais comum, é o tipo de ligação por interconexão. Tá? Existe um outro tipo de ligação que é o que a gente chama de conexão cruzada. Tá? Que, assim como as tomadas de telecomunicações, os ativos também são ligados a PET panel. Então, a diferença é que aqui, né, o switch, em vez de ser ligado diretamente ao PET panel do cabeamento horizontal, existe um PET panel só para o switch. O switch é ligado a esse PET panel, tá? E a gente puxa os cabos entre os PET panels. Né? Isso aqui é algo assim que, eu, sendo sincero com vocês, é muito raro, é raríssimo acontecer. O normal é isso aqui. Tá? Até porque o switch está no mesmo rack aqui do PET panel que ele vai ficar. Tá? Então, para que fazer ligação? Uma pergunta até aí? Bom, então, a gente está falando aqui de implementação em prédios comerciais. Né? E como é o cabeamento estruturado em ambiente industrial, né? Quando a gente fala em indústria, em fábrica? O que diferencia ambiente industrial dos comerciais, né, é principalmente o que a gente chama de adversidades, né, que podem prejudicar toda a comunicação de dados e telefonia. Né? As principais adversidades são campos eletromagnéticos, ruídos elétricos, oscilação elétrica, vibração. Né? Tudo isso pode atrapalhar. Né? O campo eletromagnético
provoca, como é que eu falo assim, campo elétrico e campo magnético é quase que a mesma coisa, né? Eles estão interligados. Tá? Então, quando eu tenho um campo eletromagnético, esse campo eletromagnético ele pode induzir uma corrente num determinado material, né? Por exemplo, um hospital, a parte de rede que passa perto do local onde é feito um exame de ressonância magnética. Um campo magnético gerado por equipamento de ressonância magnética é altíssimo, né? Se um cabeamento metálico estiver passando por ali, ele pode induzir uma corrente no cabeamento que pode queimar os ativos de rede onde esses cabos estão ligados, né? Então tem que tomar muito cuidado com esses campos eletromagnéticos. Motores também geram campos eletromagnéticos, não tão potentes, né? Porém podem prejudicar uma transmissão, né? Motores também geram ruídos elétricos, né? Você liga qualquer motor, ele insere ruídos na parte de alimentação dos equipamentos. Esse tipo de ruído pode, às vezes, passar pela fonte do equipamento e interferir na transmissão também, né? Então, equipamentos que são feitos para ambiente fabril são equipamentos que precisam ter uma fonte diferenciada, né? Ou ter um tratamento na rede elétrica antes para poder permitir que esses ruídos não atrapalhem o funcionamento dos equipamentos, né? Oscilações elétricas também é comum em ambiente de fábrica, né? Quando uma determinada máquina que puxa muita energia ligada. Vibrações, tá? Às vezes, equipamentos provocam vibrações na própria estrutura de um prédio, né? E essas vibrações podem atrapalhar a forma como os conectores estão ligados. Então, todas essas adversidades têm que ser levadas em conta. Então, uma norma que é muito mais severa nesses aspectos, tá? As principais normas para cabeamento estruturado são, né, ANSI 65001A, né, que tem a ISO IEC 11801-3, né, e a ABNT NBR 16521, trata de cabeamento estruturado industrial. O livro lá do Correia, tá, tem a seguinte frase: as normas, tá, ANSI-TIA 1005A e ANSI-TIA 568C3 especificam que o cabeamento estruturado industrial independe de aplicações e de fornecedores, devendo atender aos requisitos, né, da TIA 2008. Né? Que requisitos são esses? Né? Possuir uma infraestrutura de suporte que suporte automação crítica, controle de processo e aplicação de monitoramento em ambientes industriais. Né? Possuir um sistema de cabeamento flexível, de modo que modificações sejam fáceis e economicamente viáveis. Né? Ter aplicação e uso de equipamentos além dos requisitos das áreas industriais. Né? Manter um sistema de cabeamento capaz de suportar aplicações atuais que sirva como base para o desenvolvimento de aplicações futuras, bem como padrões de novas aplicações. Né? O importante aqui para a gente né, que o cabeamento ele vai ser independente do tipo de aplicação, né? O que está falando aqui, quando está falando que o cabeamento independe de aplicações, é que o cabeamento ele não é feito pensando nos dados que vão passar dentro dele, tá? É um cabeamento que é feito pensando em suportar as adversidades que tem no ambiente. Se a gente olhar a estrutura, ela é muito parecida, mas ela é muito parecida mesmo com a estrutura do cabeamento, tá? Para ambiente comercial. Tá? Basicamente o mesmo, né? Onde nós temos, só muda praticamente a nomenclatura, né? Que em vez de ser o ponto central é distribuidor de campos, é distribuidor de edifício, distribuidor de piso, né? Tomada de comunicações e o ponto de consolidação opcional. Então, estruturalmente, se a gente falar assim em termos de desenho da rede, é o mesmo, tá? O que o padrão vai especificar mesmo é que como os equipamentos vão suportar. Tá? Então, por exemplo, passar num local com campo eletromagnético muito intenso, uma sala de ressonância magnética, vai ter que usar um par trançado muito bem blindado ou, preferencialmente, fibra ótica, já que fibra ótica é imune à interferência eletromagnética. Por fim, para a gente fechar aí... Oi, fala. Fala aí, Otto. Eu só queria fazer uma ponderação. Uma ponderação não, né? Trazer alguns comentários. Uhum. Eu estou atuando hoje na área de automação industrial
E aí, alguns próprios equipamentos, né, eles já são desenvolvidos a fim de evitar o uso de campos eletromagnéticos ou interferência, né, ruídos que venham da máquina industrial. Por Isso. exemplo, um CLP, que é o computador industrial, os circuitos internos deles funcionam com LED, né, eles comunicam com LED. Se fosse o circuito digital dele interno é de LED porque, como tem alta temperatura no limite de máquina industrial, ele transferindo por LED, né, a transmissão de pontos internos lá do computador, evita algum tipo de ruído ou perda de bits. A própria construção dos equipamentos é diferente, né? Você pode dar o testemunho aí, né? A própria aparência do equipamento é um pouco diferente, né? Pelo Era menos só assim. isso mesmo. Oi? Oi, não tô. Oi, Otto, tá desligado aí. Eu acho que minha internet caiu, você estava falando, mas era só isso que eu queria falar. Não, não falando assim, mas os equipamentos lá, a própria construção deles são mais robustos, né? Ou lá não. Exatamente. A minha conexão está caindo. A minha conexão está caindo, mas é isso mesmo. Por exemplo, no CLP de indústria, os circuitos internos deles, né, onde faz lá o processamento, como funciona o controlador, né, da indústria? Os Uhum. circuitos internos digitais dele funcionam com LED, né, microcircuitos de LED, porque evita, pela alta temperatura de uma malha, perda de informação, perda de bits durante a transmissão dos pacotes internos no CLP. Uhum. Beleza, isso mesmo. Normalmente a norma bate muito nisso, né? E aí você vai ter equipamentos específicos, né? Para ambientes que tem quentes, para equipamentos que têm variação de energia na energia elétrica, local de muita umidade, local com vibração, né? Cada equipamento vai ter que ter a sua norma para poder aguentar esse tipo de característica. Bom, então a infraestrutura a gente vê, ela é muito parecida com a infraestrutura para prédios comerciais, né? Cabeamento vertical, cabeamento horizontal, né? Normalmente, a nomenclatura que a gente usa para esse tipo é chão de fábrica, né? Incluindo, inclusive, né, as áreas de trabalho. Né? Bom, gente, com isso daí, a gente fecha, tá? A nossa disciplina, né? Eu tinha falado lá no início, tinha menos gente, né? Eu vou repetir agora, né? A gente ainda tem a nossa prova daqui a 2 semanas. Então, na semana que vem, a gente ainda tem mais uma aula, né? Eu vou montar a prova de vocês nesse final de semana. Né? Vou ativar aqui. Vou ver se eu monto a prova de vocês nesse final de semana, que a gente já pode, na semana que vem, conversar sobre essa prova, né? Dar mais detalhes para vocês. Né? Já está definido todo o esquema. Né? A prova vai ser por Google Forms mesmo, durante o horário da, da aula. Tá? Eu havia comentado com vocês que eu pretendia fazer uma prova prática e uma prova teórica, né? Para que vocês, na verdade, vocês não precisam fazer as duas, né? Para vocês escolham uma para vocês fazerem. Eu resolvi que eu vou fazer o seguinte, tá? Obviamente o horário de prova é uma só. A prova teórica eu tenho que abrir no horário da aula, tá? Mas aí na semana que vem a gente vai conversar isso tudo certinho. Eu vou abrir para vocês a prova prática antes, para quem quiser olhar, tá? Sei lá, você abrir 1 hora antes a prova prática. Quem quiser, sai rachando fazendo essa prova prática aí. Né? Tá achando que está complicado, está com medo de fazer a prova prática, aí quando abrir o horário da prova teórica, se quiser, vocês mudam. Né? Então, vocês ficam à vontade aí, ninguém é obrigado a fazer nenhuma nem outra. Tá? Quer dizer, é obrigado a fazer uma delas. Né? Mas aí, quem começar a fazer a prática, ver como é que é, preferir continuar na prática, beleza. Depois abre a teórica também, escolhe uma para fazer. Só vai valer uma, tá? Só vai poder fazer entrega, ou da prática ou da teórica. Tá? Mas detalhes, assim, de tempo, Mas, de confecção, a gente conversa tudo semana que vem. Mas pode perguntar professor, qualquer coisa se já tiver dúvida. tá ouvindo? Tô vendo. Boa noite. Eu fiquei com dúvida aqui. O assunto é tudo que você deu até agora, né? Isso. Eu vou colocar também para vocês, eu vou tentar colocar na quinta-feira onde está em cada livro as coisas, tá? Para vocês já quiserem dar uma olhada. Tá. E outra coisa. A gente vai fazer na hora da aula ou não? É na hora da aula.
Tá. A orientação é que seja na hora da aula, que a prova abra quando abrir a aula e termine e feche quando terminar a aula, o horário da aula. Tá, vai ser que dia mesmo? É daqui a 2 semanas, né? Dia 21, então. Hoje é dia 7, né? Daqui a 14 dias é dia 21. Tá, beleza, obrigado. Dia 21, 8h30. Não, mas eu vou abrir a prova prática antes para Professor, vocês poderem olhar. Pois, fala aí. professor, eu não entendi, aqui tá, a conexão tá muito ruim. Eu não entendi na sua explicação. A prova prática vai ser liberada no mesmo dia da prova teórica? Isso? Vou liberar uma hora antes. Beleza, aí a gente vai ter que entregar no mesmo deadline, né, no mesmo horário, a prova prática e a prova teórica, correto? Você vai escolher uma para fazer. Se você Mas vai no fazer a caso a prova prática, você não prática precisa vai ter fazer a mais tempo teórica. para fazer, correto? Vai ter mais. Então, beleza. E o deadline vai ser no fim do dia ou vai ser durante a aula? Durante a aula. Ah, Na beleza. verdade, no final Pessoal, da eu aula. vou É ser bem 10h30. sincero. Oi? Eu vou ser bem sincero aqui já, na minha opinião. Como a prova, como a prática ela vai ter pouco tempo a mais, eu vou preferir fazer a teórica até para questão de trabalho, sabe? Do Então, meu trabalho mesmo, meu eu trabalho vou abrir antes, né? Aí é você dá uma só olhada lá. compartilhar. Mas, na verdade, eu não amarrei ainda muito esse tempo, não, né? Vamos conversar semana que vem melhor, que eu vou estar com as 2 provas, vou medir de novo o tempo. Tá? Pode também abrir antes um pouco. Eu não posso abrir dias antes, não tem como fazer isso, né? Eu não posso abrir muito tempo antes. Porque, na verdade, eu só deveria abrir mesmo no horário da aula. Sim, sim, entendi. Não, beleza. Então, eu vou aguardar, porque eu gostaria de fazer a prática, mas vai depender se vale a pena, porque, tipo, sair 2 horas a mais antes do trabalho terminar, né, meu trabalho, meu expediente, para fazer a prova, para mim vai ser complicado. Seria melhor antes do horário de trabalho, ou durante o intervalo do trabalho, enfim. Né? Mas show de bola. Perfeito, alinhado. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Então, vou encerrar aqui a gravação, tá? Mas vou continuar aqui no horário até o final, até 10h30. Qualquer coisa, é só dá um grito aí que eu estou ouvindo aqui. Né? Uma boa noite aí para vocês, tá? Boa semana de estudo. Tá? E a gente pega aí, tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação, fazer a chamada. Boa noite, professor. Até bom final de semana.